Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Professor Monster e hoje eu quero trazer para vocês um assunto de grande relevância dentro da química, da física, da matemática, das áreas biológicas, enfim, dentro de todas as áreas do conhecimento. Pô, mas que assunto é esse? Primeiro, pessoal, você começou a estudar lá então química, fisicoquímica, a física, né? E aí você começa a observar algumas constantes, né? Constantes do Avogadro, constante de Planck, vê lá, por exemplo, velocidade da luz, dentre outras diversas, e você sempre observa um número que parece ser muito grande ou um número que parece ser muito pequeno. Como assim um número que parece ser muito grande ou um número que parece ser muito pequeno? É que esses números, pessoal, geralmente eles vêm escritos na forma de notação científica. Então a notação científica é o que, pessoal? A notação científica é uma forma de você pegar esses números demasiadamente grandes na hora que você escreve, né? 0, 0, 0, um monte de zero, números, tá? 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É você pegar então esses números que são demasiadamente grandes e tornar aí uma forma mais fácil de você aplicar, né? De você escrever, de você utilizar sem perder aí os seus valores, ok, pessoal? Ó, veja só, se você pega, por exemplo, aqui, ó, o número 100. Você tem lá o número 100. Primeiro, esse número 100, ele tem uma vírgula, né, 100,0. Se você colocar aqui, ó, 3 zeros, não muda o número 100, continua sendo 100. Se você colocar aqui 1 milhão de zeros, continua sendo 100, a mesma coisa. Por quê? Porque a sua vírgula está aqui. Aí você pega, por exemplo, esse número e escreve assim, ó, 1 na base 10 elevado a 2. Né? Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, 100 reais. Então, 1 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100 reais também. Pô, mas por que você vai escrever 100 reais, 1 10 elevado a 2? Não tem necessidade disso. Então, lógico, né, pessoal? A notação científica existe, mas não é para você utilizar, por exemplo, em formas mais simples, mas sim em formas mais complexas. Por exemplo, vamos supor que você pega lá, né? Você está estudando física, aí você chega lá, constante de Planck. Constante de Planck, muito utilizada lá dentro da física e dentro da química. Aí você tem lá então, ó, um número enorme, né, 6 ponto, mais ou menos aí 626. Esse número aqui na verdade vai aumentando para cá, então ele vai muito maior do que isso, mas a vírgula está aqui. Aí esse cara aqui, ó, ele está lá na base 10, elevado aqui a menos 34 joules. Pô, você pega um número enorme desse, vamos pensar o seguinte, cara, menos 34, então esse aqui é um número que é muito pequeno, então eu preciso entender, né, o que significa exatamente esse número. Aí você pega, por exemplo, um outro lá, vamos pegar esse aqui no caso, ó, a massa do elétron, aproximadamente aí 9,109, está na base 10 elevado a menos 28. Ah, é um número aí que parece ser muito pequeno. Aí você continua lendo lá o exercício e aparece assim, ó, constante do Avogadro, 6 na base 10 elevado a 23. Então veja, por exemplo, pessoal, que você sempre tem esses caras aqui, ó, escritos na base 10. Por quê? Ou eles são muito grandes ou eles são muito pequenos. Mas você consegue escrever esses números facilmente. Ó, um exemplo bem simples para nós citarmos aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, o raio da Terra. Então, o raio da Terra, ele tem aí aproximadamente 6 milhões e 400 mil metros. Então, vamos pensar o seguinte, cara, como que a gente deixa esse número aqui, ó, na nossa notação científica? Existe uma regra, essa regra em questão é A na base 10 elevado a B, mas essa regra eu não costumo utilizar para explicar por quê. Eu prefiro que nós venhamos aqui e façamos de outra forma. Por exemplo, ao invés de você utilizar essa regra, que é a regra matemática, você pode pensar o seguinte, cara, eu quero cortar esse número aqui. Então, se eu quero cortar esse número aqui, quer dizer que eu vou atribuir uma vírgula para ele exatamente nesse ponto. Então, 6,4, e aqui eu terei minha quantidade de zeros, que é 1, 2, 3, 4, 5. Essa quantidade de zeros aqui, ela vai ter que acontecer o quê, pessoal? Essa quantidade de zeros, ela vai continuar existindo, mas eu vou colocar tudo isso aqui na base 10. Por exemplo, veja só, se eu cortei o meu número aqui entre o 6 e o 4, significa o seguinte, ó, veja lá, 6 milhões e 400 mil. O que eu tenho depois aqui desse último zero? Eu tenho uma vírgula e zeros aqui que vão aí na quantidade que você quiser colocar, mas não importa mais porque a vírgula terminou aqui. Agora vamos pensar o seguinte, cara, eu andei com essa vírgula lá para a minha esquerda. Toda vez que eu ando com a minha vírgula para a minha esquerda, quer dizer que quem está na base 10, o meu expoente vai se deslocar para a direita. Como assim esquerda e direita? Veja só, vamos imaginar então que nós temos lá o número 0, e veja, por exemplo, que
Entre o zero, eu tenho lá, por exemplo, uma parte que são os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. E uma parte lá onde eu tenho os meus números positivos, né? Mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Agora vamos pensar assim, ó, pessoal. Se a minha vírgula deslocou-se para a esquerda, ó, a minha vírgula foi para a esquerda. Quer dizer que eu vou partir de zero, lá onde está o meu expoente, e vou deslocar aqui para a direita. Então, ó, foi para a direita, foi para a direita. A mesma quantidade de casas decimais que eu andar aqui para a esquerda é a mesma quantidade que eu vou atribuir aqui como expoente. Por exemplo, eu vou andar uma, eu vou andar duas, eu vou andar três, eu vou andar quatro, eu vou andar cinco, eu vou andar seis. Então você pode, por exemplo, veja só, eu parei aqui. Você pode colocar isso aqui, 6.4 na base 10 elevado a 6. Então veja só, pessoal, é muito mais fácil nós escrevermos assim. Ah, quer dizer então que o raio da Terra tem 6,4, 10 elevado a 6 metros. Isso aqui já resume tudo isso aqui que nós colocamos para vocês antes. Então veja lá, pessoal, tem regrinha A vezes A, base 10 elevado a B. Mas se você for pensar, vai para a direita, vai para a esquerda, é muito mais fácil na hora de nós interpretarmos. Por exemplo, vamos supor que você pega isso daqui, ó. Vamos supor que você pega isso daqui. Ah, você está fazendo um exercício de química, aí aparece, por exemplo, 1,77 na base 10 elevado a menos 5. Vamos supor que seja uma constante qualquer aí, está trabalhando com ácidos e aparece ali um valor de Ka, né? Ka, 1,77, 10 elevado a menos 5. Aí você fala assim, cara, como que eu tiro agora esse menos 5 daqui? Vamos pensar o seguinte, ó. Esse menos 5, para mim tirar ele daqui, quer dizer que eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então vamos pensar o seguinte, ó. Para que eu tire esse número da minha notação científica, significa que eu tinha um zero, e esse zero aqui tinha uma vírgula, e dessa vírgula eu tinha 1, 2, 3, 4, e o número 1 é onde vai marcar o 5. Então, ó, 0,1, 2, 3, 4, o número 1 marca o 5, e aí vem 177. Então veja, por exemplo, que essa constante aqui é um número muito pequeno. E aí, veja só, como que tem lógica disso? O que aconteceu? Se a minha vírgula estava aqui e eu trago ela, vou colocá-la aqui, ó, entre 1 e 7. Agora pensa comigo, ó, pensa comigo. Se eu andei aqui, ó, 5 casas para a direita, andei uma no 0, 2, 3, 4, parei entre 1 e o 7, andei 5 casas para a direita. Se eu andei 5 casas para a direita, quer dizer que a minha base 10 andou quanta para a esquerda? Andou quanto para a esquerda, na verdade? Andou 1, 2, 3, 4, 5, só que negativo, ok? Então, pessoal, sempre que pegar um número, está na base 10, quer tirar da notação científica, você então vai pensar aí, ou vou para a direita, ou vou para a esquerda. Mas a questão lógica a gente tem que pensar o seguinte, aí você não vai ter que ficar convertendo esses números, porque a notação científica já existe para facilitar e não dificultar aí o seu dia a dia. E para facilitar a gente tem que compreender como que utiliza aí esses valores aí dentro de multiplicações, divisões, né, uma soma, subtração e assim por diante, porque são exatamente esses dados que você vai precisar na hora de resolver aí as suas questões, né, os seus exercícios e assim por diante. Por exemplo, pessoal, você vai lá na multiplicação. Então, como que funciona essa base 10 na multiplicação? Então, vamos supor que você tem um número, né, 1,4 na base 10 elevado a 3, e aí você vem e multiplica esse número por 3,1 também na base 10, só que aqui está elevado a 2. Então, ó, na multiplicação, o que você faz, pessoal? A mesma coisa que é muito simples, você multiplica, até o nome já fala que é multiplicação, então você multiplica um pelo outro. Ora, o que você multiplica? 1,4 por 3,1. Se você multiplicar 1,4 por 3,1, você chega lá no seu valor de 4,34. Ah, mas eu tenho a base 10 ainda. O que eu faço na base 10? Pessoal, na multiplicação, esses dois valores que aqui estão, o número 3 e o número 2, eles são somados. Então, na base 10, você multiplica esses dois caras, e o que você faz com os expoentes? Você soma. No caso aqui, 3 mais 2, então 4,34 vezes 10 elevado a 5, ou na base 10 elevado a 5. Pessoal, multiplicação então faz o quê? Soma os expoentes e você multiplica aí os valores que você tem no seu exercício, ok?
Pessoal, vamos supor que isso aqui fosse uma divisão. Então, se você pegasse, por exemplo, na divisão, pegar um número qualquer lá, 9,42, colocar isso aqui na base 10 elevado a 5. Aí você vem e divide esse número aqui por quanto? 1,2 na base 10 elevado a 2. Então, ó, veja só, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Temos uma divisão. 9,42 eu vou dividir por 1,2. Se você divide o seu 9,42 por 1,2, você chega em um valor de 7,85. Meu, esse 7,85 também está na base 10. Se na multiplicação eu vou somar os expoentes, na divisão eu vou subtrair. Ou seja, esse 5 eu vou tirar 2. Se esse 5 eu vou tirar 2, esse base 10 ou essa base 10 ficará elevado a 3. Então vamos lá, pessoal. Multiplicação, o que você faz com os expoentes? Você soma. Divisão, o que você faz com os expoentes? Você subtrai, ok? E ó, falando em subtração, a gente vai pensar no seguinte. Se eu pego um exercício que eu tenho que somar ou subtrair aí esses caras. Pessoal, aqui é muito simples. Se você pega, por exemplo, esse cara aqui, ó, 3,310 elevado a 8, mais, por exemplo, 4,8 na base 10 elevado a 8. Pessoal, simplesmente você vai somar esse cara com esse cara. Se você pega lá o seu 3,3, soma com 4,8, então você chega num valor de 8,1. Aí você me pergunta, o que eu faço com a base 10? A base 10 você vai conservar e repetir a mesma. Se aqui é 10 elevado a 8, aqui também vai ser 10 elevado a 8. Vamos lá, pessoal, você apenas conservou. Agora veja só, presta atenção. Para que você faça isso, é necessário que esses valores sejam iguais. Então, se você pega, por exemplo, um 10 a 3 e outro 10 a 5, obviamente nós vamos ter que deixar ou os dois 10 a 3 ou os dois 10 a 5. Então, pessoal, vamos lá. Voltando para cá, o que nós comentamos aqui? Notação científica é importante? É, pessoal, por quê? Porque permite, então, você pegar números enormes, né, e colocar eles aí de uma forma convencional, fácil de escrever, fácil de interpretar. Vamos lá, usamos isso aí na química, na física, na matemática? Sim, usamos, pessoal. Temos diversas constantes, diversas mesmo. Como que eu utilizo isso aí no exercício? Se for multiplicação, você multiplica normal ali os números. E o que você faz com aquele cara que está na base 10? Você soma. Se for divisão, você divide os números. O que você faz com aqueles que estão na base 10? Você subtrai. Se for subtração ou adição, você soma os valores e aqueles que estão na base 10 você conserva, desde que eles sejam equivalentes, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu aí, né, deixa aí o seu like, siga as redes sociais, inscreva-se no canal, né, estou enrolando ali para falar. Semanalmente estamos postando aí novidades aí dentro da área da química, dentro da área da biologia, às vezes dentro da área da física, ou seja, dentro de todas as áreas do conhecimento. Ok, pessoal? Então aguardo vocês aí nas próximas aulas e continue estudando, façam aí os exercícios são muito bons aí para nós interpretarmos dados, né? Ler bastante, né? Ler tem muito a ver aí a leitura com as ciências exatas, embora muitas pessoas aí vão discordar, mas a leitura ela é fundamental para que você consiga se apropriar daquele conhecimento. Ok, pessoal? Então aguardo vocês aí na nossa próxima aula e até mais!